Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado, porque o Senhor é a fonte da nossa provisão. Que sejam agora aumentados, multiplicados, tudo aquilo, ó Deus, que foi colocado no altar. E que as promessas do Senhor, de prosperidade, de abundância e de favor, se cumpram na vida do teu povo, na vida dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente você, que sejam multiplicadas as bênçãos do Senhor na sua vida. Irmãos, a gente vai observando com o passar dos anos, a maneira como Deus, Ele age, como Ele nos abençoa, como Ele responde às nossas orações, como é que Ele cumpre na nossa vida a sua vontade. Normalmente passa por você a bênção do Senhor, a hora da decisão, a palavra-chave. Deus nos dá o privilégio de sermos os vetores do seu agir. Não fique preocupado com o diabo, com Satanás, porque Satanás não pode mudar nada aquilo que Deus declarou e determinou na sua vida. Satanás é nada mais, nada menos do que um ser vencido, amém, irmãos? Satanás está debaixo dos nossos pés. Não dê ao diabo o poder que ele não tem. Você um dia, quando nasceu de novo, você recebeu a autoridade do Espírito Santo de Deus que habita em você para repreender todo principado e toda potestade. O diabo nada pode fazer quando Deus, Ele deseja te abençoar. Deus, por sua vez, dá para mim, para você, a oportunidade de recebermos aquilo que Ele preparou para nós. Mas, por que há tantas pessoas que não são abençoadas por Deus? Por que há tantas pessoas que vivem uma vida miserável? Por que há tantas pessoas que não têm experiências com o Senhor? Não é culpa do diabo, porque se você desejar orar, se você determinar no seu coração buscar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, o diabo não pode impedir você. Você crê dessa forma? Deus, por sua vez, Ele não vai invadir a sua particularidade que Ele mesmo te deu, sem que você queira, sem que você busque, sem que você deseje aquilo que Ele preparou para você. Ou seja, o Senhor, Ele tem muito a nos dar, mas nós precisamos buscar. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. Aquele que busca, ele encontra. Agora, quem não busca, quem não deseja, quem não anela a presença de Deus, quem não tem prazer na intimidade do Senhor, na vida de oração, na vida da fé, fica a ver os outros serem abençoados, e eles ficam apenas contemplando o que o Senhor não lhes faz. Às vezes nós dizemos: mas se Deus quiser, Ele vai nos abençoar. Amém. Deus, irmãos, na verdade, Ele quer. Deus, Ele quer. O problema é você que não quer. A Bíblia diz também: se vocês quiserem e me buscarem, vocês comerão o melhor dessa terra. Não é se Deus quiser, é se você quiser, porque Ele já quer. A vontade de Deus é que você tenha uma vida boa, plena e agradável. Mas por que muitas pessoas não têm vivido o melhor de Deus? É porque não têm sabido usar aquilo que Deus colocou na sua vida, mais especificamente, aquilo que Deus colocou na sua boca e no seu coração. Romanos 10 fala isso. Com o coração a gente crê, mas é com a boca que a gente confessa para ser salvo. Não só para ser salvo, para ser curado, para prosperar, para viver uma vida abundante nessa terra. Quando você nasceu de novo, assim como uma criança que nasce do ventre da sua mãe,
A primeira coisa que você aprende não é andar, não é correr, é falar. Então, meu querido irmão, amada irmã, quando um homem e uma mulher nasce de novo, a primeira coisa que ele tem que aprender é o que, irmãos? É falar. Falar com Deus. Isso chama-se orar. É na oração que nós conquistamos tudo nessa terra. Quantos creem? Diga amém. Nessa manhã eu quero falar com vocês sobre esvaziar-se para encher-se. Amém? Para que você seja cheio, você primeiro precisa se esvaziar, para que Deus, o Espírito Santo, possa tomar a sua vida com plenitude. Você precisa primeiro se esvaziar. E esvaziar de quê, pastor? Vamos lá, irmãos. Primeira palavra, Hebreus capítulo 12, verso 1 diz: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Precisa ser mais claro do que isso para vocês? Não. A palavra de Deus diz que você tem que se livrar de tudo o que te atrapalha, tudo que faz peso, tudo que te incomoda, tudo que amarra a sua vida. Você tem que se livrar disso, porque se você não se livrar dessas coisas, você sempre vai ficar atrasado, patinando, atolado na vida e nunca vai conseguir romper. Sem percebermos, a vida, ela vai dia após dia armazenando dentro de nós uma crosta de maldade, de preocupações, de dúvidas, de ressentimento, de amargura. A gente vive num mundo, irmãos, terrível, e nós somos diretamente atingidos por tudo aquilo que a gente vê, por tudo aquilo que a gente ouve e por tudo aquilo que a gente presencia. Involuntariamente, eu e você somos atacados o tempo todo com más notícias, com más impressões, com aquilo que a gente vê com os nossos olhos e desanimamos. A consequência, ao longo de um certo tempo, é que acumulamos dentro de nós muitos pensamentos negativos. Acumulamos dentro da nossa mente muitos pensamentos que ocupam um espaço que não lhes pertence. Nós precisamos aprender a esvaziar a nossa mente, o nosso coração, de tudo que é preocupação, angústia, amargura, ressentimento, culpa, dúvida, ansiedades. Porque se nós não abrirmos mão, se nós não esvaziarmos o nosso coração disso, isso estará ocupando o espaço daquilo que deveria estar ali. Você está entendendo? Vai estar ocupando o espaço do que você realmente deveria cultivar na sua vida. Existe um princípio da física que se aplica nesse caso também, de que dois corpos não ocupam o mesmo espaço no universo. Ou seja, você não pode conservar a ansiedade e a confiança no mesmo lugar. Ou você vai conservar um e abandonar o outro, ou vice-versa. Em Filipenses capítulo 4, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. Fala comigo assim: guardará. Gente, nós precisamos guardar, proteger a nossa mente e o nosso coração. Olha o que o texto diz: guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, e tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém? Em outra versão diz: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a sua mente, ela precisa ser ocupada das coisas de Deus, e tem muita coisa que tem que desocupar aí o seu coração e a sua mente. Imagine que a sua vida é um grande container. Imagine que sua mente é um grande container. Você foi criado
para conter amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Isso é o que tem que conter na sua vida. É isso que tem que ocupar o seu pensamento. Mas se você enche a sua mente de preocupações, essas preocupações, elas ocupam o lugar da paz. Ao invés de você então ter paz na sua vida, você fica o tempo todo preocupado. Então não há espaço para paz e para preocupação. Um tem que abrir mão. Aí quando você olha, você tem lá na sua vida, 100%, e você tem ocupado um grande percentual daquilo que tem no seu coração com aquilo que não deveria estar ali. Não há espaço para as coisas de Deus, porque o inimigo está lá, te atormentando, te perturbando, te sugerindo. Aí então, o problema é que muitas pessoas não sabem disso. Aí você tem lá 10% de culpa, 12% de amargura, 20% de ansiedade. Alguns estudiosos chegaram à triste conclusão, irmãos, é de que uma média de 70% dos nossos pensamentos são negativos. Não deveriam existir, não deveriam ocupar o nosso pensamento, e apenas 30% do seu container está então contendo palavras de sabedoria, palavras de Deus, palavras de fé, palavras de otimismo, de confiança, palavras que realmente edificam. Olha só, Deus, Ele precisa ter o centro e a prioridade na nossa vida. O pastor falava aqui agora há pouco sobre primícias. Isso se aplica também ao pensamento. Pense primeiro nas coisas de Deus, na sua justiça, e não fique ansioso ou ansiosa com aquilo que você está então querendo alcançar. Deus, as pessoas, as circunstâncias, na maioria das pessoas, tem um pensamento negativo acerca deles. A Escritura diz: não dê lugar ao inimigo. Não fala assim? Isso não se refere apenas ao poder das trevas, não. Também, mas você não deve dar lugar à culpa. Você não deve dar lugar à amargura. Você não deve dar espaço para a ansiedade, porque essas coisas, quando elas conseguem invadir a sua mente, elas começam a controlar a sua vida. Mas lembre-se que quem está no controle é você. É você quem controla o que fica e o que sai da sua vida. É você quem controla o que entra e o que sai. Eu não vou permitir que tudo isso venha ocupar espaço no meu coração. Diga isso. Declare isso todos os dias e todas as manhãs. O que ficou ontem, deixa para o passado. Hoje eu vou limpar a lousa. Eu vou então apagar completamente aquilo que me trouxe angústia, que me trouxe decepção, e eu vou trazer à memória apenas aquilo que me dá esperança. E pronto, irmãos. Porque se você continuar conservando traumas, se você continuar conservando intrigas, amarguras, ressentimentos no seu coração, aquilo dali vai estar ocupando um espaço precioso que Deus quer usar e não pode. Então, ao acordar de manhã bem cedo todos os dias, não fica ansioso com as dívidas que você tem que pagar. Não fique ansiosa com a palavra negativa que você ouviu do seu médico na semana passada. Aquele pensamento que você nunca vai conseguir, normalmente são os primeiros a aparecer de manhã na nossa mente. Recuse esses pensamentos, amém? Declare: Senhor, eu não aceito que esses pensamentos façam parte da minha mente. Diga: não, Deus está no controle da minha vida.
Os meus dias estão contados e determinados por Deus. Eu estou na palma das mãos do meu Criador, e isso é o que importa, e isso é o que deve prevalecer. Davi escreveu lá no Salmo 103, versículo 5: Ele enche a minha vida de coisas boas, de forma que ela se renova como a da águia. Olha só que Deus, Ele renova a minha vida com coisas boas, de maneira que a minha vida vai se renovando como a vida de uma águia. No lugar da ansiedade, dê espaço para a paz de Deus, que excede todo o entendimento. No lugar da insegurança que você sente quando vai sair de casa, quando vai trabalhar, quando vai encontrar alguma pessoa, no lugar da insegurança entra a confiança. É isso que Deus está falando, irmão. Deixe-me ser direto aqui nesse ponto. Deus está tentando encher a sua vida de coisas boas. Deus está tentando um espaço aí na sua vida para te abençoar, só que Deus não está encontrando. A casa parece que já está ocupada de preocupações. Que tal, ouvindo essa palavra hoje, você começar a esvaziar todos os compartimentos do seu coração, da sua mente, de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que não edifica, de tudo aquilo que não exalta o poder de Deus, de tudo aquilo que gera contenda, amargura no seu coração. O Senhor quer te encher com o poder sobrenatural da fé. O Senhor quer encher a sua vida com o seu Espírito Santo, que é poder, que é virtude, dons espirituais. Para que Ele possa alcançar esse grande feito, precisa passar por você. Você tem que querer, você tem que realmente reconhecer: eu preciso largar isso para lá de uma vez por todas. Eu não vou mais ficar pensando nessas coisas, porque não adianta, não vai resolver, nunca conseguir resolver. Quando você ocupa a sua vida com pensamentos de paz e não de mal, até o seu semblante ele é preservado. Sabia disso? Esse texto aqui, ó, de Provérbios 15, diz: o coração alegre deixa o rosto mais bonito. Sabia disso? Se você tem um coração alegre, isso vai refletir no seu semblante. Sim ou não? É verdade, é verdade. Muitas das suas rugas não são em decorrência da idade, não. É de preocupação excessiva e desnecessária. Põe a tua vida na mão de Deus, e Deus ele vai dirigir você para o centro da sua vontade. A palavra de Deus diz para você não dar espaço para o inimigo. É isso que você está ouvindo nessa manhã. Não deixe que uma ofensa sofrida no seu coração dê lugar aí para a amargura. Eu conheço tanto crente amargurado de espírito, tantas pessoas que conhecem a palavra, mas guardam rancor, que tem um desejo incontrolável de vingança, de autopiedade, e por aí vai. Não, irmãos, isso não é comportamento de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. Esvazie o seu coração. Cometeu um erro, nós somos passíveis de errar. Então não fica se martirizando porque você cometeu um erro, não. Não fica se culpando a vida inteira: por que eu não fiz daquela maneira, fiz da outra forma? Se você não deu o seu melhor, amém, da próxima vez você dá o seu melhor. Não dê lugar ao desânimo. Se ninguém reconheceu o que você fez, amém, Deus reconheceu. Não fica dando uma ousadia para autocomiseração ou para autopiedade. Quando você fizer disso que você está ouvindo hoje aqui um hábito na sua vida, de que em tudo você agradece, de que em tudo você reconhece a mão de Deus, até nos dias difíceis, nas coisas desagradáveis, em tudo você reconhece que Deus tem um plano. Irmão, irmã, você vai ver a quantidade de resultados positivos que você vai colher na sua vida daqui para frente. Até o seu rosto
vai mudar, até o seu semblante vai ser renovado, porque o Senhor, quando Ele enche de coisas boas a sua vida é renovada, como é renovada também a vida da águia. As pessoas vão olhar para você e vão pedir a receita, me dá a receita, eu preciso aprender como viver da maneira como você vive, como reagir da maneira como você reage. Jesus disse certa vez, lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Em outra versão, eu encontrei uma palavra para limpos, mas a palavra sadios. Bem-aventurados os sadios de coração, porque estes verão a Deus. O que é limpo? É o contrário de impuro. Entendeu? Então, se você conservar o seu coração puro, você tem mais revelação de Deus. A impureza, ela te impede de ter revelação. Está pegando aí, irmão, a ideia? Pecado, a impureza, impede você de ter revelação do Senhor. Olha só, Deus, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, mas você não enxerga. Por quê? Porque você está conservando dentro da sua mente aquilo que não deveria estar ali. O medo, a dúvida, as preocupações, a culpa, a ansiedade, o remorso. Isso tudo intoxica, infecciona. Tudo isso adoece o coração, sim ou não? Eu não guardo rancor na minha vida. Eu entrego na mão de Deus, e Deus é um Deus de justiça, e eu libero. Eu vou viver a minha vida e não vou ficar preso naquilo que aconteceu. A Bíblia fala, eis a razão porque há no meio de vós muitos doentes. Não fala assim? É porque as pessoas não têm discernimento do corpo. A Santa Ceia, por exemplo, é um exercício prático dessa palavra que você está ouvindo hoje aqui. Quando você vem para a ceia, domingo que vem tem a ceia, você vem para você colocar um ponto final no passado, você renovar a sua mente, você começar de novo, você perdoar e esquecer, é você colocar para que o Deus de justiça venha fazer justiça, e você saia da Santa Ceia livre, leve e solto, para você viver o melhor de Deus. Mas o problema é que na igreja as pessoas ficam preocupadas, é com o irmão que não veio cear, é com aquela pessoa que está ceando e não deveria. Não é esse tipo de preocupação que você tem que ter. Você tem que preocupar com a sua vida. A Bíblia fala, não é para você examinar o seu irmão, é para você examinar a si mesmo e comer o pão e beber do cálice do Senhor. Se você tem a ceia do Senhor como um hábito saudável, você sempre estará esvaziando o seu coração e a sua mente de tudo que é ruim, de tudo que não presta, de tudo que não deveria estar na sua vida, e é assim que nós somos renovados, é assim que nós vivemos de glória em glória, é assim que nós rompemos com as nossas dificuldades e com as nossas barreiras. O salmista Davi, ele era um especialista em esvaziar-se da negatividade. Ele serviu por muitos anos o rei Saul, mas como retribuição, o rei Saul sempre quis matá-lo, porque o rei Saul, ele morria de ciúmes de Davi, porque o rei Saul guardava no coração dele um ressentimento muito grande por aquela história lá, do gigante Golias, dos valentes de Davi. Davi, por outro lado, mesmo sendo odiado e perseguido pelo rei Saul, ele não conservava nenhum tipo de autopiedade. Você nunca vai ver o salmista Davi reclamando desse assunto. Davi, ele era limpo de coração, coração resolvido, uma pessoa que tinha a vida resolvida diante de Deus. Talvez por isso é que ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? O homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele não guardava ira, não guardava rancor, não guardava ressentimento no seu coração. Ele lançava sobre Deus toda a sua ansiedade. A gente percebe claramente isso nos Salmos.
Uma vez, quando Davi mandou matar Urias, ele foi confrontado pelo profeta Natã. E imediatamente Davi reconheceu o seu pecado. Ele permaneceu de luto, ele permaneceu em jejum, enquanto o filho daquele ato de pecado estava doente. Quando a criança morreu, o primeiro filho de Batseba, Davi perguntou para os seus súditos: a criança ainda vive? E eles disseram: não, meu rei, a criança morreu. Naquele momento, Davi, diz a palavra, ele cessou o jejum, ele tirou o pano de saco e as cinzas, ele tomou um bom banho, ele passou um perfume, e ele mandou fazer um almoço, porque ele ia voltar a viver. Ele disse: a partir de hoje não posso fazer mais nada, agora eu vou continuar a minha vida. Irmãos, esta é a atitude que toda pessoa de Deus tem que ter. Você não vai viver mais uma vida focada no que deu errado, mas você tem que agora olhar para frente, para as promessas de Deus. Quando Deus te perdoar, perdoe a si mesmo também. Perdoe a si mesmo. Deus já te perdoou, nem Ele está te cobrando. Deus nem se lembra mais das suas iniquidades. Eu pergunto: quanto espaço da sua vida você tem dado para as coisas negativas? O mínimo que você estiver dando ainda é muito, viu, irmãos? Ainda é muito. Você precisa dar espaço para aquilo que Deus quer colocar dentro de você, amém? Olha o que diz a palavra do Senhor aqui em 2 Crônicas 16: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Então, se você dedicar a sua casa ao Senhor, Ele encherá você da sua unção, do seu favor, da sua graça, enfim, da sua presença. Irmãos, nós temos que encher o nosso pensamento com as coisas de Deus. Ouça a palavra, ore em voz alta, leia a palavra de Deus, profetize, confesse a palavra. Aquilo que você está ouvindo hoje, compartilhe com outras pessoas. É assim também que o processo de retroalimentação funciona. Tudo aquilo que você ouve do pastor, domingo, na pregação, compartilha com alguém. Não guarda isso só para você não. Chegou em você, compartilhe. Mande para outra pessoa, mande uma mensagem de texto, mande um vídeo, um story, faça alguma coisa, mas que isso seja, enfim, ali enviado, porque foi para isso que nós somos chamados. Não perca a oportunidade de preencher o seu coração com aquilo que é de Deus, amém? Quantos estão entendendo a palavra do Senhor nessa manhã? Irmãos, eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil para vocês, muitas vezes, se esvaziar de um sentimento de injustiça que aconteceu com você, mas deixa eu te falar uma coisa, lembre-se de Jesus, olhe para Jesus, e veja que Jesus, Ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, sem nunca ter cometido pecado, para que você hoje não precisasse viver desanimado. Então não guarde nenhum tipo de vingança, de rancor, de ressentimento no seu coração, não. Primeiro, porque isso nunca é produtivo. Não machuca quem te machucou, não, só machuca você mesmo, só envenena você mesmo. Quando você perdoa, quando você libera e bota na mão de Deus, isso não significa que você está isentando a outra pessoa de pagar pelo que ela fez, não. Isso não significa que você está passando a mão na cabeça de quem faz coisa errada, não. Você está apenas tirando de dentro de você um veneno mortal que te intoxica, infecciona, que adoece,
que te faz ficar para baixo, que te faz ficar doente. Você não está fazendo um favor para outra pessoa quando você perdoa, está fazendo um favor para você. Amém, irmão? Está fazendo um favor para você. Você botou na mão de Deus, esquece e abandona isso que tem no seu coração. Olha o que diz o salmista no Salmo 37: deixa a ira, abandone o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Então, entregue as suas preocupações a Deus. Não queira ser juiz, não. Juiz da vida de ninguém. Primeiro que nós não somos juízes da vida de ninguém. Existe um justo juiz, que este não rege pela lei dos homens, mas pela sua própria sabedoria. Quando Jesus estava ali pregado na cruz do Calvário, depois de ter sido traído, vendido, condenado injustamente, torturado, envergonhado, pregado numa cruz de vergonha, Jesus, ele tem um último pedido para o Pai. E ele diz: Pai, eu tenho um último pedido antes de entregar o meu espírito. Sabe o que Jesus pediu? Falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Olha para Jesus, Ele é o teu referencial de vida. Jesus falou assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Em outras palavras, irmãos, também, Ele estava dizendo o seguinte: Pai, quando eu sair desse mundo, eu não quero levar nenhum ressentimento no meu coração dessa terra. Amém, irmãos? Foi mais ou menos isso que ele quis dizer: Pai, eu não quero levar mágoa, eu não quero levar nada, por isso perdoa um por um das pessoas que fizeram isso comigo. Lá em Filipenses capítulo 2 e versículo 5 diz: tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém, irmãos? É esse sentimento que tem que ocupar o seu coração. A Bíblia diz: pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, para que Deus pudesse enchê-lo com toda a sua plenitude, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Então, irmão, irmã, vocês precisam avançar na vida. Diga: eu preciso avançar, eu preciso prosseguir, não posso mais viver preso no passado. Você tem que experimentar aquela paz que excede todo o entendimento que Deus fala. Para alcançar o seu destino, você precisa operar o máximo do seu potencial. Então não deixe que nada venha tirar suas forças, não deixe que nada venha ocupar espaço na sua mente, não deixe que o mal cresça debaixo do seu nariz, não permita que o inimigo ocupe espaço nos planos que Deus tem para você. Esvazie o seu coração de toda preocupação e angústia, e encha nessa manhã o seu coração da glória do Senhor, amém? Daquilo que o Senhor, Ele tem preenchido, tem falado, aquilo que o Senhor tem ministrado hoje na sua vida. Fica de pé aí onde você está. Eu estou pedindo hoje para você esvaziar-se de todo pensamento cativo. Feche os seus olhos onde você está, põe a mão no seu coração e diga: Pai, eu renuncio todo pensamento de derrota, eu renuncio, eu expulso da minha vida toda preocupação desnecessária, todo jugo de escravidão, toda autocomiseração, toda sensação de incapacidade. Eu repreendo, eu anulo, eu excluo da minha vida isso agora em nome de Jesus. E eu tomo posse de
toda a bondade de Deus para mim, de toda a graça maravilhosa de Jesus na minha vida, de que eu não sou abençoado porque eu sou bom ou porque eu fiz algo, mas eu sou abençoado, eu sou abençoada porque o Senhor me ama e Ele quer me abençoar. Os olhos do Senhor estão nesse lugar, nessa manhã, procurando espaço na vida de quem quer receber. Você quer receber? Você quer ser cheio da glória de Deus? Você quer ser cheio da virtude, do poder do Espírito Santo de Deus? Aleluia! Ao abrir o seu coração e deixar Deus encher a sua vida, você vai começar a ver os seus dias serem renovados, a ver a sua juventude ser resgatada, a ver o seu semblante se rejuvenescer. Faça a sua parte, porque Deus já fez a dele. Deus já fez tudo, irmão, irmã. Ele quer agora só liberar, só abençoar, só entrar na sua vida. Dê lugar ao Senhor, dê lugar ao Espírito Santo, dê lugar à palavra do Senhor nessa manhã na sua vida. E se você fizer isso, eu creio e declaro que você experimentará novos níveis de intimidade com Deus. Eu creio e declaro que o Senhor vai te cercar de bondade, de fidelidade e de pessoas para fazer você crescer. Mais alegria vai fluir de dentro de você, mais paz, mais favor, cura, liberdade, prosperidade, o melhor de Deus nessa terra. Aquilo que o Senhor prometeu na sua vida, Ele vai cumprir, a partir do momento que você receber Jesus no seu coração, e a glória dele se manifestar na sua vida. Eu declaro que você vai viver o melhor de Deus nessa terra. E quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Diga eu recebo, Senhor.